Muito boa tarde, estamos começando a nossa terceira entrevista aqui no portal O Poder. E hoje o Poder conversa com o ex-presidente da Associação Comercial do Amazonas, Ataliba David. Em instantes, o ex-presidente vai entrar conosco e vai conversar sobre pandemia, comércio no Amazonas, todos os dados que mostraram, das vendas, do desemprego em massa que afetou todo o Amazonas. Então, em instantes, o nosso convidado irá entrar e nós iremos conversar sobre isso que é tão importante. Vamos mandar a solicitação que essa live vai estar salva e você poderá assistir no final. Quem quiser mandar as perguntas, você pode mandar as perguntas e aí a gente vai aqui interagir com o nosso convidado. As entrevistas que a gente fez com o presidente da Abragás, José Luiz Rocha, está salva também. E a entrevista que a gente falou sobre política e eleições de 2022 com o analista político Carlos Santiago também está salva aqui no Instagram. Então, muito boa noite, estamos ao vivo e só iremos aqui aguardar o nosso convidado entrar. Quando ele entrar, nós iremos iniciar esta live, essa conversa, para falar de comércio e Amazonas. Muito boa tarde, senhor Ataliba. Tá tudo bem aí? Boa tarde, Ariel. Boa tarde. Tudo bem, graças a Deus. Estou aqui para falar um pouco sobre o comércio, sobre o que essa pandemia ocasionou a nossa atividade comercial no estado do Amazonas. Com certeza. E aí o senhor Ataliba já deu aqui um pequeno spoiler do que a gente vai falar hoje, que é sobre comércio. Lembrando que o senhor Ataliba ele é ex-presidente da Associação Comercial do Amazonas e nós vamos falar, como ele já disse, sobre comércio e pandemia. Então, primeiramente, queria agradecer ao senhor por ter aceitado esse convite. Obrigado. O senhor está ao vivo agora através do portal O Poder. É um prazer, Ariel, falar sobre o comércio, aos seguidores do Portal do Poder, né? Uhum. E espero esclarecer alguma dúvida, alguma coisa que vocês possam provocar através de perguntas, né? Sim, com certeza. Então vamos já começar aqui, sem muita enrolação. Presidente, na última sexta agora, o governador Wilson Lima, ele anunciou novas medidas sobre a flexibilização do comércio, né? Segundo o governador, essa flexibilização ocorreu devido, os índices dos casos da Covid diminuírem e também do número de óbitos. E o tempo do comércio foi ampliado agora para 9 da manhã até às 17 horas. Presidente, essa montanha-russa que o comércio sofre desde o começo da pandemia, de abertura, fechamento, abre, fecha, ela tem sido prejudicial para o comércio? Sim, exatamente. Tem sido prejudicial. A gente entende também que é uma situação muito difícil. Veja bem, em dezembro, a 26 de dezembro, nós tivemos uma redução da carga horária do comércio. Quer dizer, nós tínhamos um comércio funcionando numa carga horária menor, mas as atividades não essenciais conseguiram, pelo menos, ter uma rotatividade de seu estoque, né? Até final 31 de dezembro, quando, dia 1º, realmente aí foi decretado o lockdown, que nós tivemos 51, 52 dias, salvo engano, o comércio totalmente, das atividades não essenciais, totalmente paradas, totalmente paralisadas. Veja bem, nesse período, geralmente, final do ano, você tem as contratações temporárias, você tem trabalhadores temporários do comércio. E esse ano, infelizmente, né, esse contingente que estava sendo estimado em 5 mil trabalhadores do comércio, infelizmente tiveram que ser demitidos, né? Geralmente, num período normal, que não seja de pandemia, você geralmente contrata um contingente próximo a esse número, e quando esse período de festa termina, geralmente 1/3 desse contingente é contratado, são efetivados nas empresas.
e esse ano, infelizmente, o total de contingente teve que ser demitido pelas circunstâncias, né, da pandemia. Quer dizer, você teve algumas coisas, mais de 5 mil pessoas. Eu creio que o comércio perdeu o Estado também, mas realmente é lamentável. As aglomerações houveram também, e são aglomerações que não são inerentes do comércio. Você teve festa de final de ano, teve atividades do período de eleição eleitoral. Isso provocaram aglomerações. Quer dizer, o comércio aí realmente não teve participação. O comércio teve atividade antes, né? No período que estava havendo as eleições e o período de dezembro das festas juninas, o comércio esteve aberto bem antes, meses antes. Quer dizer, se não houve, não foi o comércio que ocasionou essa... Até porque o comércio seguiu os protocolos, né? Procurou seguir os protocolos das autoridades de saúde, seguindo não só com todos os cuidados, né? Uma grande maioria do comércio seguiu os protocolos. Agora você vê as atividades, tanto a atividade de rua, como a atividade de shopping também, mesmo o shopping suspendendo os aluguéis, os condomínios tinham que ser pagos. Os lojistas de shopping pagaram os condomínios. Praticamente tinha que pagar o condomínio, não tem jeito. Quer dizer, por mais que se suspendesse os aluguéis, os condomínios tiveram que ser pagos. Então, houve despesa. Uma outra situação, o governo dessa vez não pôde, não houve ajuda em relação à folha de pagamento, né? Aquele período dos 50 e poucos dias que se ficou em lockdown, as atividades não essenciais, ninguém teve a ajuda do governo, como teve na primeira vez. Na primeira vez nós tivemos a folha de pagamento como opção, se você abarcaria um percentual dessa folha ou não, né? Participaria tanto por cento, o governo tanto por cento, né? E a carga horária reduzida, às vezes nem uma carga horária mínima, ou então totalmente 100% ficaria a cargo do governo. Mas nesse período agora, nessas ações agora, não houve essa participação, né? Então, praticamente o lojista teve que arcar com todas as despesas. E realmente o comércio sofreu bastante. A estimativa, os indicadores tanto IBGE como a faixa de 5 mil a 6 mil desempregados, contingente de desemprego. Né? É uma pena. E já pegando esse gancho, presidente, sobre essa questão dos desempregos, né, a gente tem visto que os desempregos no Brasil e no mundo inteiro têm sido protagonistas, se a gente fala em questão dos comércios. E quando a gente fala em comércio, são todos os setores do comércio, todos foram afetados diretamente. Exatamente. Eu queria saber do senhor, completamos um ano de pandemia, há algumas semanas atrás nós completamos um ano de pandemia. Muitas famílias perderam seus entes queridos, perderam seus empregos, tiveram que encontrar novas alternativas para tentar conseguir, né, o pão de cada dia. Eu queria saber como a Associação Comercial do Amazonas, junto com os comerciantes, tem enfrentado. Como que vocês, na época que o senhor estava lá, como é que vocês lutaram e tentaram se adaptar a esse novo cenário que a gente vive até agora? Olha, eu participei, enquanto fui presidente, participei, e agora o novo presidente, o presidente Jorge Lima também tem participado, do comitê de crise, né? O comitê onde a sociedade civil organizada interage com as autoridades sanitárias, os secretários de Estado, o governo. Então, existe esse comitê justamente para haver esse diálogo, né, da sociedade civil organizada com os gestores, né, as autoridades de vigilância sanitária, tudo isso aí. E nessa interação, você tem atividades diversas. Não é só o comércio, é comércio, indústria, atividade de serviços. Então você tem que harmonizar tudo isso. É muito difícil. Para quem está de fora, não tem ideia do que é
um debate num comitê de crise. A sociedade civil organizada tentando harmonizar, procurando chegar a denominadores comuns, né, com as autoridades, com as pessoas que realmente fazem a gestão desse Estado. Entendi, presidente. O comércio, no final do ano, foi evidente que teve um aumento de vendas por conta que era o final do ano, onde as famílias se confraternizam, tem o Natal, tem o Ano Novo. Sim. E o Poder publicou uma matéria, exatamente no dia 11 de fevereiro, falando da redução de 3,2% nas vendas do comércio varejista. Mas essa redução foi em relação ao mês de novembro. Né? Novembro teve muito mais vendas do que em dezembro. Lembrando que todos esses dados nós tiramos do IBGE. Mas mesmo com essa queda no mês de dezembro, o valor total de 2020 fechou em alta. Né? Em 4 anos consecutivos, o Amazonas fecha em alta essa questão da venda. Né? O que o senhor avalia sobre isso? Mesmo em um ano atípico da pandemia, que foi um ano difícil para todos os setores da sociedade, o comércio do Amazonas tem fechado em alta. O que o senhor atribui a isso? Sim, olha, a principal data do comércio é justamente a Black Friday. Nós temos aí a Black Friday, temos o Natal, né, que é a principal data. Então, nós tivemos, dentro desse fechamento de ano, as principais datas do calendário do comércio. E durante esses 4 anos seguidos, o comércio tem demonstrado um aumento de vendas. E como ocorreu também, não foi diferente esse ano passou. Né? A venda do comércio tem aumentado em relação ao ano anterior, em percentuais, logicamente, são percentuais que não são muito grandes, mas são percentuais significativos, em torno de 10%, 9% em relação à venda do ano anterior. E também considerando a principal data do calendário do comércio. Agora, depois desse período, quando foi decretado o lockdown, do período de 1º de janeiro a 21 de fevereiro, né? Que faz aí 50 e poucos dias, o próprio ICM do Estado caiu de 30% a 40%, né? A arrecadação de ICM. Então, realmente houve uma queda nas atividades por conta dessas medidas das autoridades de saúde, né? Sim, com certeza. Teve um caso curioso que eu estava pesquisando. O perfil oficial da Associação Comercial do Amazonas publicou no dia 25 de fevereiro, através do seu Facebook, fotos que comerciantes da Rua Marechal Deodoro estavam reclamando que estavam tendo baixas vendas agora, depois da flexibilização, após o novo decreto do governador. E eu queria saber do senhor sobre esses trabalhadores que trabalham ali no centro, com essas lojas varejistas, por que eles têm tanta dificuldade em vender atualmente? Não, olha, a retomada tem sido gradual, tanto que tem sido acompanhado o próprio grupo do comitê onde a sociedade civil organizada se interage, tem realmente notado esse movimento lento, né, do comércio nessa retomada das atividades. Realmente tem ocorrido isso. E eu creio que, em parte, pelo próprio temor da população, né, de voltar ao centro, de voltar a circular e tudo. Né? Por mais que o lojista esteja seguindo com todos os cuidados, protocolos de saúde, que estejam cumprindo todos os protocolos, mas a população, o consumidor, tem realmente encontrado algum... Eu creio que o correto aí também seria expandir o horário do transporte, né? Não, como está reduzido o horário de atividade comercial, o transporte o coletivo fica acumulado ali, o setor, e eu acho que aí também é um risco, né? Corre-se um risco. Sim, eu acho que esse horário da atividade de transporte devia ser estendido um pouquinho para dar uma certa aliviada na concentração de pessoas na hora de
de tomar os coletivos, os transportes coletivos. E outra coisa também, presidente, é que algumas lojas, né, algumas empresas, elas não conseguiram se adaptar bem à pandemia, né? Muitas conseguiram, né, investiram no setor de delivery, principalmente, né? Porque antes da pandemia o delivery era mais para comida, né, restaurantes, quando você poderia pedir uma encomenda de fora do estado, mas com a pandemia, hoje praticamente, se eu chutar aqui, 90% das coisas que você compra é delivery hoje, se você está em casa. Exatamente. Então, assim, essa adaptação, né, você acha que alguns comércios não conseguiram se adaptar por falta de investimento, o lucro não estava vindo? O que você atribui a isso? Não, eu creio que até pelo tipo de atividade, né? Por exemplo, uma loja de pneus. Você não tem como fazer delivery numa loja de pneus, fica complicado. Até porque você tem que instalar o pneu, tem que fazer toda calibragem e tudo. E outras atividades semelhantes que ficam difíceis de conciliar, né? Agora, eu conheço pessoas de outras áreas, como a área, por exemplo, de telefonia celular, que tem na atividade de delivery um percentual significativo das suas vendas. Então, depende muito do tipo de atividade, né? Do segmento que aquela atividade abraça. Abraça. E o senhor falou em pneus, no final do ano passado, o site do Ministério da Economia listou as 10 áreas que mais sofreram com a pandemia. E essa área de oficina, venda de peças, pneu, estava listada entre as 10 mais que foram afetadas pela pandemia. Presidente, nós já estamos encerrando nossa live. Nossa live, como de costume, ela é bem curta. E aí, para finalizar, eu queria saber do senhor qual é a prospecção que o senhor vê para o comércio do Amazonas daqui a alguns anos. Olha, eu vejo da seguinte maneira: nós temos um modelo consolidado pela Constituição, que é a nossa Zona Franca de Manaus, um modelo econômico. Nós tivemos o primeiro ciclo econômico que foi o ciclo da gomífero, né, o ciclo da borracha, e depois, em 28 de fevereiro de 1967, nós tivemos o decreto 288 do governo militar, o governo Castelo Branco, onde nós tivemos promulgado a Zona Franca de Manaus, que veio que realmente o desenho da Zona Franca de Manaus era beneficiar os 3 setores da economia: primário, secundário e terciário, né? O setor primário, o comércio, o setor terciário, ele foi protagonista do momento histórico. O comércio vivenciou o momento histórico desse período. Era um comércio importador, então não dependia muito do consumidor local, né? Ele importava e vendia para o mercado nacional. Então vinha muita gente, o turismo de compra, havia um turismo de compra aqui em Manaus. Pra você ter uma ideia, não foi da sua época, você é um rapaz novo, mas foi um período em que se fazia um turismo de compra. O pessoal vinha comprar aqui em Manaus. Não só comprar, como fazer um turismo realmente para rever as belezas do estado, as belezas naturais e tudo. Mas agora, em 1990, quando foi decretado o Plano Collor e houve abertura das outras unidades da federação para importação, nós perdemos essa referência de uma Zona Franca nacional, né, para todo o Brasil. Protagonista, então, exatamente. E aí, o que eu vi? O comércio, como fica na ponta da cadeia produtiva, o comércio depende também dos outros setores para comprar. Quer dizer, a mão de obra da indústria, a mão de obra do setor agropecuário, tudo isso aí vem comprar no comércio, né? Então, esses outros setores precisam ser fortalecidos. A nossa Zona Franca, que agora enfrenta a quarta revolução, o 4G, né? Em onde todas as atividades de linha de produção foram robotizadas, quer dizer, você teve uma diminuição de funcionários. Não quer dizer que o polo industrial continua sendo importante, continua gerando emprego. São 100 e poucas mil funcionários, né? E são 100 e poucos mil pai de família, mãe de família que precisam desse emprego, e que multiplicado aí por 4, 5, você vai ter
um contingente de 500 mil pessoas, dependendo do polo industrial. Mas eu vejo com muita, assim, com muita preocupação essa necessidade de diversificar, consolidar mais alguns polos de desenvolvimento para somar com o polo industrial. A Zona Franca é importante, está consolidada pela Constituição e precisa de consolidar outras atividades. Nós temos aí a Biofarma, temos o polo de turismo, temos outras atividades que podem, a mineração, nós temos outras atividades que podem ser desenvolvidas e somar com o polo existente, com o polo industrial existente. Então, você veja, mudou um pouco o perfil, né? Aquele perfil de ficar totalmente... O comércio já não é um comércio só importador, né? O comércio ele é um comércio que depende dos outros setores também para sobreviver, porque a mão de obra do setor primário, do setor secundário, ela também compra no comércio, né? E ela estando fortalecida, ela tem poder de compra, ela está lá comprando. Entendi. Então você vê que o comércio ele não é mais aquele comércio só, ele perdeu aquela referência de comércio importador, né? Perdeu ao longo dos anos e da modernização que foi sofrendo, né? Exato. Veja bem, o polo industrial está se readaptando a essa nova revolução tecnológica, 4G, 5G, né? Mas ele não vai deixar de gerar emprego, ele está gerando emprego, ele está consolidado, inclusive ele está na nossa Constituição Federal, né? Quer dizer, ele é um... Oi? O turismo, o comércio do o turismo, a biotecnologia, tudo isso aqui são a biofarma, tudo. Acho que nós temos aí uma atividade que ainda podem ser desenvolvidas para somar com o polo industrial, né? O que precisa realmente é isso, é somar as outras atividades. Nós temos aí um potencial, uma riqueza de riquezas naturais muito grande. Nós temos o potássio, nós temos aí o nióbio, temos minerais que podem também ser explorados aqui na nossa região. O próprio nosso polo petrolífero, nós precisamos de um polo petroquímico aqui, afinal tem petróleo, mas não se desenvolve aqui um polo petroquímico. Podíamos ter fábrica de vários dos derivados de petróleo, de várias atividades do derivado de petróleo. É questão de políticas públicas, né, no sentido de desenvolver essa área. Então, nós temos potenciais para desenvolver outras atividades para somar com o polo industrial. O que nos falta é justamente uma sensibilidade do gestor público de criar condições realmente para isso. E o comércio, com tudo isso, tem um contingente de mais de 450 mil trabalhadores. O comércio ainda é o que mais contribui com recolhimento de tributos, né, para o Estado. E, juntamente com a indústria também recolhe bastante. O comércio ainda é um grande contribuinte, né? É o maior contribuinte. O maior contribuinte, com certeza. E essa com toda a pandemia, com tudo que ocorreu, o comércio ainda é um grande contribuinte. Essa questão das políticas públicas, né, em outras áreas para ampliar essa gama, não deixar só dependente da Zona Franca, ela é interessante porque, como o senhor falou, né, tem muitos recursos que poderiam ser aproveitados e que não são por conta dessa falta de administração e de gestão, né? Exatamente. Interessante. Então é isso, senhor Ataliba. Queria agradecer mais uma vez o senhor por ter participado. Foi um prazer. Da nossa entrevista, que o senhor possa acompanhar a gente, né? Nós estamos através das redes sociais. Esse vídeo vai ficar salvo, caso o senhor muito queira obrigado. Depois, tá bom? Enfim, muito obrigado. Bom. E se eu quiser fazer as suas considerações finais, pode ficar à vontade. Tá. Olha, eu queria agradecer a você, Ariel, aos seus seguidores aí do canal, e dizer que eu estou à disposição, tá? E dizer também que o comércio é uma atividade que gera bastante emprego, acho que é a atividade que mais gera emprego no Estado, né? Então, eu acho que a atividade comercial deve ser olhada sempre com bons olhos. O comércio, ele absorve desde a pessoa que tem menos especialização, aquele mais simples, a pessoa mais simples, o office boy, aquele sujeito que vai fazer aquele serviço mais simplório, até o sujeito que tem mais uma especialização, é um gestor, é um administrador com doutorado, vai fazer um planejamento e tudo. E a mesma coisa eu vejo na construção civil. Quer dizer, nós temos áreas aí que são áreas altamente que absorvem
a mão de obra trabalhadora. E a gente precisa pensar nisso, né? Pensar realmente nisso e procurar valorizar essas atividades, né? Eu acho que é por aí que nós vamos... São desafios, né, que o comércio enfrenta e que as autoridades também vão enfrentar futuramente, os novos mandatários, esses que estão aí no poder, são desafios para manter as atividades comercial viva, pujante, né? Atividade realmente que possam gerar tanto emprego quanto renda e também gerar impostos, gerar tributos. Exato, o gestor público só vai poder construir e fazer suas obras se ele puder arrecadar bem. E o comércio é um grande arrecadador de imposto. Com certeza. Muito obrigado, tá, Ariel, o canal Poder. Tá, muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço. Nós te agradecemos, senhor Taliba. Muito obrigado, como falei mais uma vez, essa live vai ficar. E quando a gente quiser marcar próximos encontros, o senhor será sempre bem-vindo. Estou à disposição. Estou à disposição, tá bom? Então falar sobre comércio. Muito obrigado. Tá bom. Então é isso, gente. Obrigado a todos que assistiram e participaram da nossa live. Essa live vai ficar salva através das nossas redes sociais. Siga-nos no Instagram, no Facebook, em todas as nossas redes sociais. Voltamos na quinta-feira em mais uma entrevista. Então, uma ótima terça-feira, uma ótima semana para você e para todos. Tchau. Muito obrigado.